Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje nós trouxemos uma turma muito legal, que são do projeto Idosos Letrados, Criação Literária na Longevidade. Olá! Trouxemos Cândida Elisane Melo Bertoncello, coordenadora de atenção ao idoso da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Trouxemos também Josiane Miller, professora da oficina Idosos Letrados. E também a escritora Elda Terezinha Priotto. Olá, como é que vocês estão? Estamos bem. Muito bem, muito bem. Obrigada por terem aceitado o convite. Fala um pouquinho, Cândida, sobre esse projeto. A oficina de Idosos Letrados. A coordenadoria, o que isso representa? Nós hoje coordenamos a Coordenadoria de Atenção ao Idoso, que é uma das coordenadorias da Prefeitura de Passo Fundo. A nossa coordenadoria hoje conta com 3.102 idosos matriculados, distribuídos em 50 grupos de convivência nos mais diversos bairros da cidade, sendo 9 no interior do município. Temos, além dos grupos de convivência, 20 oficinas. E hoje temos a honra de estar aqui com uma das nossas mais belas oficinas, né? Todas são interessantes, mas a Idosos Letrados tem se destacado de uma maneira muito ampla e especial. Queremos dar os nossos créditos à professora Josiane, que conduz essa oficina já há mais de 6 anos, está lá conosco trabalhando e coordenando as atividades da oficina. Temos a honra de estar com uma das nossas escritoras, depois teremos mais escritores aqui. Entendemos a grandiosidade dessa oficina por ver o idoso, né? Depois que passou pela sua juventude, pela sua meninice, juventude, idade adulta, criou filhos, trabalhou e hoje, né, na sua envelhecência, deslumbrar pelas letras. Né? Começar a escrever. Isso é maravilhoso, isso é de uma grandiosidade que a gente não tem como a gente dimensionar isso. Não, né? A gente não mensura em palavras, de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Sabe? Porque eles estão lá na oficina, trabalhando, lendo, né? E entusiasmados pela professora e a gente que coordena essas atividades, né? Dando todo o apoio necessário para que as coisas realmente aconteçam, mas a grandiosidade é deles, claro. Né? De nessa idade terem encontrado na leitura e na escrita uma forma de distração e uma forma de criação. Sim. Né? Porque eles poderiam ficar simplesmente com a leitura. E de ser feliz, não é? E de ser feliz. É verdade. Josiane, muito entusiasmada a sua coordenadora com o teu trabalho, né? Diga. Então, a oficina, desde que eu entrei, a gente tem pensado sempre em evolução, né? Que o idoso possa fazer mais e aprender outras coisas. A coordenadoria, ela tem nos amparado, né? Que eu acho que quando a gente faz um trabalho, não é só a gente que cresce, né? É o grupo, é a coordenadoria, todos crescemos juntos. E é uma alegria conjunta, né? Os idosos, tudo que a gente faz é pensando neles. Eu acho que a coordenadoria é de atenção ao idoso, então ela tem esse foco de dar atenção e visibilidade para eles. E quando a gente pensa em fazer livro, é nessa questão de mostrar o que a gente faz, né? Que às vezes não é tão conhecido. Então a gente tem essa necessidade de que as pessoas vejam quem eles são, né? Os idosos conseguem escrever hoje, né, diversos textos. Alguns alunos têm essa habilidade e outros adquiriram com o tempo. Adquiriram, claro. Né? A leitura tem sido um amparo, um consolo, um amigo para eles, né? A gente vê que a leitura é tão fundamental e ajuda nessa questão do dialogar, do conversar, do compreender, porque você vai lendo e vai vendo os outros mundos
E aí essas pessoas se tornam idosos diferentes. Não aquele idoso difícil, né, que a gente conhece, né, que sofreu na vida e aí chega na terceira idade e é uma pessoa difícil. Não, nós temos idosos que ainda aprendem, que ainda ressignificam a sua vida, né? Lendo os textos dos alunos, você vai vendo que eles poderiam ser pessoas infelizes, mas não. Eles estão aí querendo um espaço e a coordenadoria dá esse espaço para eles, né? Todos os idosos são muito bem acolhidos, tanto na minha oficina quanto na dos outros colegas, né? E a gente vê os nossos idosos muito ativos, né? E quase sem agenda. Provavelmente os filhos devem pensar, meu Deus, cadê meu avô, né? Minha avó, meu pai, minha mãe? Porque hoje a gente tem idosos na rua, hoje a gente tem eles em todos os lugares, né? E nas diversas atividades. Muito mais felizes, né, Josiane? Muito mais felizes. Que tipo de público vocês recebem? É um público já catedrático ou são pessoas, como existe em toda a nossa sociedade, pessoas que não têm nem tanto estudo? Como é que é o teu público? É diversificado. Nós temos uma oficina de realfabetização. Realfabetização? Sim. Que maravilha. Nós temos alunos que não são alfabetizados, que vêm nessa questão da procura das letras, né? Nós temos no livro um texto dessa fase deles de construção, de conhecer a letra, né? De conhecer o significado de uma palavra. E aí nós temos esse público que não teve oportunidade, que não teve estudo, não teve tempo, não teve interesse também. A gente tem todo esse tipo de público. Mas nós temos os alunos que poderiam ser professores, né? Nós temos alunos que podem simplesmente ser professor ali de literatura, de escrita, que já tem essa habilidade, né? E aí todos se encontram e todos trocam, não é? Qual é a tua sensação, assim, de ver alguém que entra na oficina, começa a escrever e mostra a sua produção para os outros? O que isso significa para ti? Eu vejo que eles têm essa necessidade de mostrar, né? Às vezes na correria das aulas, a gente não consegue dar muito espaço para eles. Porque acaba que se torna pouco tempo para conversar, para mostrar, para fazer. Mas eu sinto muita emoção quando eu vejo algum texto daquele aluno que escrevia muito pouquinho e hoje escreve um monte. Daquele aluno que tinha bastante erros na sua escrita, na sua interpretação, e hoje já não tem tanto. Olha só. Né? Essa questão deles escreverem hoje por autonomia. Sim. Por mais que eu dê tema de casa. Sim. Muitos escrevem, né, que depois a Elda vai poder. Sim. Eles escrevem por instinto, por vontade, por inspiração. Eu gostaria de dar um testemunho aqui, a pessoa que não é a professora da sala de aula, né? Mas ver a alegria deles, o prazer, o brilho no olhar de poder ter escrito, de ter um texto seu num livro. Isso é deslumbrante, o olho deles brilha, a alegria é imensa. Nós que ficamos do outro lado. Elda. E muito. A Elda Terezinha Priotto é uma das escritoras deste livro aqui, Idosos Letrados, né? Que é o segundo livro do projeto. Depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas me conta, Elda, o que esta oficina proporciona para ti? Maior alegria, uma felicidade imensa. Minha mente e coração, então, ficou alerta. Sim. Porque eu amo escrever e amo ler. E faço, o que eu faço, o que eu escrevo, são minhas palavras. Eu tiro, não sei da onde, mas eu tiro da minha cabeça, da minha memória. Da memória, né? Quanta história. Você quer terminar o assunto? Você queria dar um testemunho? Não, só dizer que é belo ver, que a gente percebe a alegria deles. Sim, sim. É muito bom, é uma alegria tremenda. Eu acho uma falta quando não posso ir, que é difícil faltar. Mas eu acho muita falta. Eu fico assim, parece que são... Quantos textos já? Quantos textos já? Eu tenho bastante. Não tenho
1000, eu acho. 1000. Aqui eu tenho 100 e poucos, é só meus, é só escrito. Sim. Isso é minhas filhas. Esse é o teu livro. O meu livro. Aqui. Mostra a capa para ele. Olha só, um livro individual, né? Você começou a escrever com que idade? Faz uns 10, 11 anos que comecei a escrever de novo. Porque eu tenho 73, então foi com 61 anos, mais ou menos, que eu comecei a escrever de novo. E não parou mais. Não parei mais. E é um rio, não é? É um rio. A madrugada, às vezes, Sim. me associa nessa. Claro, aí você acorda, tem uma ideia, levanta e escreve. Levando e escrevo. Isso. Escrevo no outro dia, eu passo a limpo tudo. Isso, E daí vai surgindo isso. E o computador não? É difícil. Ah! Mas eu Não, incentivo eles a escrita Não, mal. eu tenho, sim, mas eu escrevo tudo em caderno, coisa assim. Sim, Se sim, tiver sim. que fazer uma coisa, sim, eu escrevo no computador também. Eu boto uma coisa mais... Eu gosto de escrever. Eu gosto muito de saber, Elda, o que a leitura representa nesse processo de escrever. Ela é importante? É muito importante. Quanto mais a gente lê, mais ideias a gente tem. Não é? Mais ideias a gente É tem. isso mesmo, não adianta querer escrever uma pessoa que não lê. Daí não adianta. Ela não consegue escrever, não é verdade? Porque às vezes de uma palavra eu faço uma poesia. Às vezes de uma palavra, uma coisa assim, eu faço uma poesia. E Basta. quanto eles leem, Josiane? Nós temos alunos que leem bastante, né? E outros que apenas leem aquilo que a gente trabalha ali na aula. Mas eu vejo assim, alguns alunos têm uma inspiração nata e outros alunos precisam desse material de suporte, que é a leitura. Sim. É a tal história, né? Inspiração, suor, né? Tem gente que sua muito. Eu suo muito para escrever. Até assim, quando eu tenho alguma ideia, eu vou pro computador. Aí, quando a tela abre, vem. Tem outras pessoas que não precisam elaborar mais, né? Então, os processos de cada pessoa são únicos, não é? Me conta como é que acontece contigo. Essa história de levantar de madrugada... Já acordei de madrugada para escrever muitas coisas. Até já li para a Josi muitas coisas que eu escrevi de madrugada. E quando me vem acordo com aquilo, eu pego e escrevo, porque daí, às vezes quando estou tomando chimarrão, me dá uma ideia, eu corro lá, pego uma caneta e vou escrever alguma coisa, depois eu completo, eu arrumo. Claro, Mas claro. cada coisa que me dá, às vezes, até olhando para fora, assim, umas coisas, assim, eu dou uma ideia, eu escrevo. Você lê mais, você escreve mais poesias? Sim, eu escrevo mais poesias. Poemas, essas coisas, assim. Textos são poucos, eu tenho escrito algum texto, alguma coisa, mas é poesias, mas... Inspirada, moça. Nossa, Muito bem. Você tem quantos textos nesse livro novo aqui? Põe a capa, por favor. 5, acho que é. Tá aqui. 3? Tá aqui. 3 textos nesse livro novo. É. Que livro é esse, Josiane? Então esse é o segundo livro que a gente tem na oficina e ele reúne textos dos alunos e conta um pouco da história da oficina. Né? Então nele a gente tem, além de depoimentos de alguns envolvidos, a gente tem algumas coisas que aconteceram nesses 10 anos de oficina. Né? A coordenadoria tem 24 anos. 24 anos, mas o início do DAT não tinha oficinas, né? Foi depois que ocorreram o início de É oficinas. um crescimento, né? Vão acontecendo coisas. Este é o primeiro livro. Primeiro. A gente vai encerrar esse bloco e a gente volta daqui a pouco. Muito obrigada, viu, Elda? Nós vamos receber outros 2 escritores daquele livro ali. Tá bom? Tá Muito bom. obrigada, parabéns, viu, pela Obrigada. produção. Eu vejo que você é uma pessoa brilhante. Parabéns. Obrigada. Até daqui a pouco.
Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, voltamos então com o nosso programa Literatura Local. Hoje, então, com os idosos letrados, criação literária na longevidade. No primeiro bloco, falamos com a coordenadora da Prefeitura de Atenção ao Idoso, com a professora Josiane, que dá essa atenção especial aos idosos, e com a Elda Terezinha Priotto, que é uma escritora desse projeto. Esse livro, Idosos Letrados, é o segundo livro desse projeto. O primeiro é esse aqui, se quiserem mostrar. O primeiro é esse. Este que a gente está mostrando hoje, ele foi lançado na semana passada, não é? E hoje, então, nós estamos conversando com esses escritores. Ivanir Pedro Damiani. Bom dia. Bom dia, que bom que você veio. Diga para nós, o que representa escrever para esse projeto e para aquele livro ali? Bom, eu sou aposentado dos Correios, né? Depois que eu parei de trabalhar, eu disse assim, eu vou frequentar alguma coisa para me ocupar, né? E surgiu a convite da minha esposa e da Josiane, da Projane, que é muito amiga da gente, vamos lá com nós fazer literatura, e a gente vai lá e coloca os pensamentos para fora, a gente se sente livre para escrever temas de qualquer coisa, e sempre eu digo, né, que a gente demonstrar que o idoso, por ser idoso, ele pode ser muito útil à sociedade ainda, através de suas escritas, através de seus trabalhos voluntários e tudo mais. E participar desse livro, para mim, que no primeiro eu não participei, né, para mim é uma honra, é um orgulho muito grande. Embora os textos da gente não sejam daqueles escritores famosos, mas a gente procura colocar as nossas verdades no livro. As nossas verdades, exatamente, a nossa fantasia, porque ser velho não quer dizer que não tenha fantasias, que não tenha desejos, que não tenha, né, que não tenha criatividade. E assim, o idoso é muito útil, sim. Até quando conta a história dos netos, né, fala daquela árvore, né, que existia lá no pátio da minha casa, isso tudo é muito importante. No meu caso eu tinha um pé de cinamomo muito bonito, grande, né? Hoje não tem mais, que a gente se balançava a tempo de criança, né? Isso. Então às vezes a gente nos livros, nas contos que a gente escreve, né? A gente procura relatar essas coisas que são bonitas, né? Exatamente. E porque antigamente não tinha celular, nem televisão, não tinha, o que a gente fazia? Era brincar, né? Brincar. E é o que as crianças estão precisando muito, não é? É verdade. E contar essas histórias para eles dá uma estrutura boa para eles, não é? Eu pertenço a uma família que brincou, né? Isso é muito legal. Diga, Yara Canabarro Teixeira, você frequenta a oficina? Frequento, desde 2000 eu frequento a literária. Você faz parte daqui? Não, porque eu fazia parte do CRIAT. Ah, sim. Iniciei no CRIAT. Depois do CRIAT, a nossa professora foi pro juvenil, e daí nós passamos para lá. A maioria da turma foi pro juvenil. A Pia Helena? A Pia Helena, isso. É minha confreira na Academia de Letras. Ah, é? Viu? Ela é muito eficiente. Mas depois o CRIJUT deu uma parada, e eu também me afastei um pouquinho, que meu marido se operou, e daí quando eu voltei para o DAT. Daí já tá, então eu passei em 3 tipos de oficinas, de setores, todas da longevidade, né? Mas de diferentes instituições, né? E eu acho assim que todas foram maravilhosas. Em todas as pessoas, estão tudo aberta, ali não tem ninguém triste. Ou alguém que queira falar da outra, ou que queira ser melhor que o outro. Não dá tempo, não dá tempo. Falar mal do outro, não dá tempo. Todo mundo se escora um no outro e vamos indo escrevendo. E vamos que vamos, isso, né? E você lê muito?
Eu gosto de ler, só que eu não tenho muito tempo para ler, mas eu gosto de escrever. Quando eu vejo, me vem a ideia, e geralmente quando eu tenho um desafio que a Pro Josi nos dá, eu deito e digo assim, o Espírito Santo me ajude a uma mensagem bonita, me dê uma mensagem bonita. E de madrugada, geralmente, ele age. E eu levanto e vou escrever. Hein? Eu saio quietinha da cama e vou escrever um pedacinho, alguns. Depois a gente vai aumentando, arrumando, né? Sim. E que mania que a gente tem de acordar de madrugada quando a gente fica velho, não é? Nossa! Eu tenho um amigo que escreve muito, ele trabalha muito. E ele falou, eu não brigo mais com a insônia, porque a insônia é muito rica, né? É muito rica pra gente, né? Eu durmo, eu sou uma pedra, caio e durmo, mas daquela hora eu acordo e disposta, salto da cama e já volto e durmo de novo. E volta e dorme? Durmo de novo. Olha, o que a literatura faz, né? Eu gostaria de conhecer um pouco o jeito de vocês escreverem, pode ser? Quem começa? Quer começar? Começo eu, então. Então, o Ivanir. Isso. Tem um pequeno poema, né, tema livre, né, que se diz que se chama A Felicidade, né? E ela, só para contar a história, quando eu escrevi, quando a Pro Josi deu o desafio que ela falou, né? Na sala, a próxima aula vocês tragam um escrito, né? Enquanto ela ia falando, eu escrevi na própria sala de aula, assim, no momento. Eu quero ser tua aluna, Josiane. Quero ser tua aluna. Fala. É verdade. Então tá. Ele é a felicidade. A felicidade existe sim. Basta a gente procurar e com os outros compartilhar neste mundo sem fim. Feliz aquele que ama e da vida não reclama, compartilha bons momentos em sonhos e em pensamentos. Sou feliz porque tenho a vida, para com os outros repartir, e cada dia que passa a Deus peço mais graças. Enfim, a felicidade está presente, enquanto levo a vida para frente. Sinto-me mais entusiasmado com tantos amigos ao meu lado. Ai, que beleza! Muito bem! E esses amigos, que papel eles têm na tua vida? Porque eu acho que, como diz o ditado mais antigo do que nós, né, que uma andorinha só não faz verão, né? Então, se a gente não está rodeado de amigos, a gente não consegue levar a vida, né? Temos pessoas, amigos de verdade, às vezes amigos que se dizem que não são, mas em algum momento eles fazem parte da vida. E então, olha, eu sou de cultivar muitas amizades. Sim. Essa turma está fazendo muito bem para ti. Sim, com certeza. A gente vê por aí. Com certeza. Quer mostrar para nós um pouco? Mostro uma das minhas aventuras da madrugada. Quem me dera que a vida fosse como as flores, que ao amanhecer, cobertas de orvalho, mostra sua beleza. Quem me dera que a vida, com suas lembranças, passasse silenciosa e no momento só lembrar que a vida tem seu sentido. Quem me dera que a vida, com suaves memórias, enlaça os pensamentos a escrever o destino e completar com a sílaba de amar a vida. Quem me dera que a vida pudesse revelar seu encanto como a luminosidade das estrelas, com o sentido de aparecer e poder mostrar a força em sua vida. Quem me dera que a vida fosse a travessia do amor, em um coração a rever e imaginar que a linha da vida é um ponteado de luz. Quem me dera que a vida fosse uma frase a ser dita, a essência que espalha no ar e seja a alma torná-la um olhar para a vida. Nossa! Que espiritualidade que sai daí, não é? É muita riqueza interior, né? Parabéns, viu? Lindo teu texto, lindo teu texto. E essa turma também te inspira muito. Inspira, muito inspirada. A Pro Josi me abriu bastante. Tudo é uma inspiração, os colegas todos. A gente faz... assim, você disse que ela abriu. Mas você foi lá com a disposição, sim, né? Sim. De abertura. Sonho, se você não estivesse disposta para essa abertura, ela não aconteceria, não é? Sempre foi meu sonho escrever, gostava de escrever. Às vezes cartas assim para mandar para os filhos. Eu sempre botava
Uma palavrinha mensagem, uma diferente, palavrinha. uma coisa assim. Sim, sempre. sim. Mas eu nunca tinha oportunidade, eu nunca tive oportunidade de escrever. Quando surgiu a oportunidade. Aí você foi. Mas fui, não larguei mais. Diga aí, Yara, e você? Olha, eu gosto de escrever muito sobre a vida. Opa! E o meu objetivo na vida é ser um ser melhor. Eu quero ser cada dia melhor. Eu acho que As todos mulheres querem. escrevem muito sobre isso. É. Elas colocam o que elas têm aqui dentro, né? É. As mulheres escrevem nesse sentido, assim, É. muito, muito, muito. E daí, nesse livro, eu tenho um texto polêmico. Opa! Mas é um texto Adoro! que eu pesquisei bastante também e eu vivo essa situação de vó. Então, o nome do texto é O Grito dos Avós. Porque os avós de antigamente, então, não tem nada a ver com os avós de hoje, né? Alguma coisa, o amor, claro, todos tem amor, né? Mas a atitude da gente com os netos, os filhos, a vida mudou muito. Então, o avental deu lugar ao terninho, né? Ao salto alto, é isso aí. Isso, é. E tanto é que eu adoro estar de salto, né? Depois eu sou baixinha, meu marido é mais alto. Mas daí eu escrevi sobre os avós. E escrevi assim, o sentimento da maioria que eu peguei, porque eu fiz, bem dizer, quase que uma enquete, né? Eu avaliei e escrevi no meu texto. Então, falo muito ali sobre as necessidades dos avós hoje. A gente quer cuidar dos netos, a gente quer pegar no colo, quer amar, mas nós não temos mais aquela condição de quando a gente era mais jovem. A gente, dói. E daí a gente quer participar de uma atividade, de outra atividade, né? Tem o grupo da igreja, tem o grupo da terceira idade, e aí vai. Tem do grupo da canastra, o grupo dos bailinhos. A gente participa de todos, procuramos participar. Eita, que maravilha! E até amanhã de noite hoje de noite, a Orpas do comercial, que é os casais, quase tudo idosos que vão lá dançar. Mas é uma maravilha, uma vez por mês. E então eu escrevi, é bem polêmico, eu até recomendo para as avós que leiam, que comprem o livro, que o DAT está nos ajudando também a imprimir, né? Porque tem custos. E leiam e vejam se concordam com a maioria, porque eu escrevi ali por um grupo meu, que a maioria deles me falaram o que eu escrevi, o que eu também acho. Aquilo que eu penso, eu escrevi. Então, eu aconselho que comprem o livro, leia baratinho, e leiam para os autores todos. Dá um spoilerzinho ali, quero saber qual é a conclusão que tu chegou. Eu cheguei à conclusão assim, que nós queremos conviver com nossos netos, porque eles precisam estar conosco, mas nós não queremos 24 horas. Uau! Nós queremos assim, vem, abraça, beija, cuida, compra presente, leva a passear e vai com a mamãe e o papai. Mas assim, as avós hoje, elas têm que ter uma agenda, e essa agenda tem que ficar do lado do telefone, sabe? Com todas as atividades. Antes dos filhos pedirem para a gente cuidar do neto, eles têm que olhar a nossa agenda. Está ocupada? Está ocupada. Né? Verdade. Mas comigo acontece o seguinte, eu pouco fico com meus netos. Não sei se porque a outra avó é mais nova, uma delas é bem mais nova e fica mais lá. Mas não é que... Mas eu me sinto um pouco afastada, né? Mas também eu sei que eu não posso ficar o tempo todo com eles. Eles sabem que tua vida é muito ocupada. Mas eu quero também ir na escola, ver uma apresentação do meu netinho, sabe? Eu quero ver o caderninho dele, como é que está escrevendo, porque eu fui professora, fui alfabetizadora. Sim. Então agora tem 2 que estão na idade de 2ª série, 3ª. Isso tudo está no livro? Tá, eu botei um pouquinho, né? Assim, resumido, né? Mas eu falei sobre o grito dos avós hoje. E que a gente quer, mas não queremos 24 horas. Sabe que eu fico triste de saber que existem tantos idosos sentados em casa, sem ter o que fazer, remoendo mágoas, né? Pensando que não são mais capazes, com dor na perna, com dor no ombro, né? Então, vocês são um exemplo maravilhoso de que
a terceira idade não, a velhice. Eu gosto da palavra velha. Sabe, eu também gosto me da palavra não velha. tenho vergonha de dizer minha idade. Não. Então, que saiam, né? Que vão procurar essa coordenadoria, vão procurar a oficina da Josiane, vão procurar vocês, né? Para enriquecer a sua vida. Como nós fazemos a nossa vida de velhos muito rica. E eu gosto muito de escrever e cantar um pouquinho Olha, que nos legal. sarau que a gente Que faz. bom. Daí nos 15 anos, não sei se dá tempo. Não, nós estamos terminando o deixa eu nosso falar. programa. Eu tenho Senão que eu ia agradecer cantar um muito, muito, pedacinho. muito para vocês. Tá bom? Sim. Tá bom, a gente agradece a oportunidade. Este livro aqui está à disposição de vocês, né? Dos nossos amigos aí do outro lado, né? E eu agradeço muito também a vocês que ficaram aí até agora. Até a semana que vem.